Norton Domingues Lab. Ora, se nós estamos aqui para conversar sobre os 2 primeiros episódios da segunda temporada de The Last of Us. Está muito frio aqui em Jackson, não sei se estão reparando aqui, eu tô de touquinha porque nesses 2 episódios tá um gelo, tá uma nevasca, tá uma doideira friorenta. Mas antes, cara, eu preciso apresentar a nossa ilustríssima co-host, Ana Park. E aí, tudo bem, gente? Seus sobreviventes do apocalipse zumbi pelo Cordyceps. Seus Verdade. usuários de stealth, fazedores de garrafinha com coquetel molotov. Deixa eu já começar avisando que esse podcast aqui é com spoilers, tá bom? Se você não assistiu aos 2 primeiros episódios, vai lá assistir e depois você volta, fechou? Porém, spoilers da série e não do jogo. Apesar Verdade. de a gente vai falar daqui a pouquinho a nossa relação com o jogo, a gente pretende falar só sobre o que aconteceu na série, sem antecipar a história do jogo, que muita gente já sabe, porque afinal de contas, The Last of Us é um fenômeno, não é mesmo? Eu ainda acho, a gente pode até discutir isso se você quiser, mas eu acho que a gente saber demais matou um pouco a minha parada com a série, viu? Mas antes eu tenho alguns recadinhos. Se você tá ouvindo / assistindo esse podcast no YouTube ou no Spotify, não esquece de deixar o like, dá pra deixar o like nos dois. No YouTube tem o joinha e no Spotify tem o coraçãozinho. Você pode dar like, você pode seguir nos dois também e comentar o que você achou dos 2 episódios. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Além disso, você pode contribuir para o nosso projeto financeiramente falando, doando através do QR Code que está aí na tela e vai permanecer na tela, ou na descrição aqui embaixo, cujo link vai abrir outro link que você copia no aplicativo do seu banco para fazer o Pix. Todo o Pix que já veio pra gente já ajudou muito, e qualquer valor ajuda, viu? Tipo assim, eu não posso dar muito. Beleza, se você doar um pouquinho, outra pessoa doar um pouquinho, já ajuda muito a gente. E também compartilha com a galera, manda no seu Instagram, no seu Twitter, no seu WhatsApp, compartilha com todo mundo que ajuda muito. Vou te falar, viu, Ana Park? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você deu um predict cultural aí, porque você falou pra gente assistir e gravar The Pitch antes do The Pitch virar esse fenômeno que virou, cara. Eu tô muito Que tá chocado. bombando, né? A gente consome muita coisa e nosso objetivo é ajudar vocês a consumirem também, coisas que a gente gosta. Comenta aí sua sugestão de série, sugestão de filme, que vocês acham que a gente devia ver. A gente tá doido pra ver Sinners, do Ryan Coogler, que é a história sobre vampiros afro-americanos. Ele fez Pantera Negra. Basicamente, todo filme que o Michael B. Jordan tem muito destaque, pode ter certeza que tem o dedo do Ryan Coogler. Bom, vamos partir pro episódio, Ana Park? Pros 2 episódios, na Bora! verdade. Queria saber primeiro se todo mundo deixou o like. Que a gente só vai Bom. começar com todo mundo que tá assistindo aqui, que abriu, deixar o like. Fechou? Exatamente. Beleza. Para começar, Norton Domingues, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é muito básica na relação que a gente tem com essa série da HBO. Eu queria te perguntar qual a relação que você tem com essa história, com essa fábula que é o jogo e a série de Last of Us. Olha, eu estava lá quando saiu o primeiro, no ano de 2013. Eu lembro do fenômeno que ele foi pro PlayStation 3. O PlayStation 3. E eu não joguei na época, eu tinha o PlayStation 3, mas eu não joguei. Eu demorei muitos anos pra jogar. E eu joguei ele há uns bons anos atrás. E eu entendi o fenômeno que ele é, assim, sabe? Entendi. Ele é uma boa história, ele é um bom jogo. E graficamente ele é incrível. Mecanicamente também ele é muito bom. Deu pra entender o porquê que ele é um marco na indústria dos games, assim, tipo, talvez uma das histórias definitivas, assim. Então a minha ligação é essa. Eu lembro do fenômeno que ele foi. Sabia a história porque, eu pesquiso muito sobre a indústria de games, eu participo de conversas sobre isso, então não tinha como não falar de The Last of Us. E eu joguei anos depois e rejoguei o primeiro mês passado. Então o primeiro tá bem fresco na minha mente, porém, eu não joguei o segundo. Eu sei o que acontece, como eu acho que todo mundo que está conectado em qualquer rede social já deve saber o que acontece. Mas eu sei o que acontece, eu sei partes dos ganchos das histórias, assim, da história em si, mas eu não joguei o 2 e eu não vou jogar até terminar a série, acredito eu. Qual que é a sua... E você tem uma ligação com The Last of Us? Tipo, eu não jogo muito videogame, mas eu fiquei moribunda no final de 2023. E aí, enquanto eu tava em recuperação, me emprestaram um PlayStation 4. E aí eu tentei jogar, assim, eu não tava conseguindo jogar, não tava com paciência. Aí meu irmão jogou comigo. E aí ele ia jogando, e eu sentava do lado dele, ficava assistindo, daí eu ficava mais vendo a história, tal, vendo ele matar os monstros. E aí foi uma coisa tão intensa que ele chegou a ter, tipo, uma vertigem, assim, de tanto jogar, sabe? Tipo, ele às vezes tem uma
vertigem paroxística benigna, que, tipo, você fica tonto por algum motivo, e, tipo, de tanto olhar a tela do videogame, né, o jeito que você vai andando, ele ficou, tipo, um dia inteiro, assim, com a vertigem de não conseguir andar direito, assim. A pessoa que emprestou pra gente tinha o jogo 1 e o 2. Aí a gente terminou o 1 e a gente começou a jogar o 2, que, tipo, o 2 ele lançou em 2019, não foi? Uhum, sim. Foi no meio da pandemia, eu lembro do Twitter quando lançou aquilo, e aí, É. tipo, Deus me livre, meu Deus, Deus nos acuda, que absurdo, a Ellie tem relação com meninas, ela beija moças, e pá-pá-pá, e o que a gente viu que aconteceu nesse episódio de agora, né, no 2, que a gente vai falar lá mais pra frente, acabou, quebrou o Twitter também, ai, reclama, não sei o que lá, porque esse jogo já era, tals. Quando a gente começou a jogar, e apesar de eu saber disso, tipo, me pegou de surpresa, porque, tipo, o modo como é conduzido, a história, ele é muito forte em termos de motivação do personagem por trás, todos os personagens. Então, isso que a gente viu no episódio de hoje, que seria o segundo, né, foi uma coisa muito assim, tipo: "Caramba, meu, que coisa complexa", né. Até no final da primeira temporada, aquela coisa que começa no primeiro episódio da Ellie falando com o Joel, tipo, perguntando, confrontando ele se é verdade, tipo, que coisa complexa também, né. Aí, tipo, eu me apaixonei. Eu não joguei o jogo inteiro, porque não deu tempo, assim, eu acabei, tipo, me recuperando, voltando a trabalhar, mas eu não sei muito o que acontece, é diferente de você, acho que eu sei menos de você. É complicado, porque eu joguei um pouco, mas não joguei até o fim, você sabe a história até o fim, né. Uhum. Então, eu também tô esperando não ter spoilers sobre o jogo, pra ter a experiência completa, porque a série realmente foi uma coisa que marcou muito, assim, sabe. Tipo, em termos de televisão mesmo, bem feita, lá quando lançou a primeira temporada. E eu acho assim, se alguém quiser mandar um Pix de R$ 200, eu compro o jogo no PlayStation 5 e jogo. Mas aí fica a carga É. da galera. Porque eu ia jogar, Ou mas tá caro, não vou ou comprar agora. ou vocês podem dividir, e aí, tipo, 4 pessoas dão um pix de R$ 50. Vai que, né. Exatamente. E o ponto de virada que tava todo mundo esperando do The Last of Us 1 pro 2 era justamente, eu acho que a gente já pode entrar nos dois episódios. O primeiro episódio chama Dias Futuros e o segundo se chama Através do Vale. E é justamente essa diferença do primeiro pro segundo, eu acho que as pessoas estavam esperando muito, é a Abby, que é a personagem que coincidentemente abre o primeiro episódio, que eu acho que já dá o tom também do que eles esperam que a gente se ligue com a personagem, que é a Abby Anderson. Quem tá fazendo ela na série é a Caitlin Dever, que é uma atriz que, se pegava pra pensar nos últimos anos aí, ela tá comendo pelas beiradas, mas ela só tá fazendo pedrada, assim. Você assistiu um negócio com ela recentemente, não foi? O que que era? Assisti Vinagre de Maçã com ela, que é a série da Netflix. Conta a história real sobre uma outra anti-heroína, outra antagonista, né, a Belle Gibson, que existiu de verdade, que é uma influenciadora australiana, que em 2013 fingiu que tinha câncer de cérebro pra conseguir mais likes. Ela faz essa personagem meio dúbia, né, de moral duvidosa, que você meio que entende, mas ao mesmo tempo ela tá errada e você quer que ela se ferre, mas eu acho que ela é especialista em fazer essas personagens moralmente ambíguas. Sim, Que você total. achou dela como Abby? Então, eu ia falar, eu até pesquisei o nome do filme. Ela é a mina daquele filme que eu falo pra gente assistir toda vez, a gente nunca assiste, que é o Ninguém Vai Te Salvar. É um filme de terror, bem legal. Ela é a protagonista e ela nem fala no filme, assim, é muito legal. Assistam esse filme sem saber nada sobre ele, assim, porque, tipo, o que eu posso dizer é que ele é um filme meio que de monstro, mas eu não saiba nada. Hum. Mas é um filmaço, é um filmaço, é um filmaço. E ela é a protagonista. E eu lembrei de onde eu conheci ela também antes disso. Ela fez o filme do Dear Evan Hansen, do musical. Saiu o filme Ela é a mina lá que morre? com. Não, ela é a irmã. E ela canta muito, e o arco dela é o mais dramático, assim. E, tipo, é Sabe que o tudo. Pedro Pascal falou que estava bem ansioso pra conhecer ela, né, que eles também, tipo, já conheciam ela, tal, estava ansioso pra trabalhar com ela, que ela é um dos grandes Ela. talentos, assim. Ela tá, tipo, super despontando nos últimos anos, assim. Ela é, de fato, uma baita atriz, assim. Ela é muito Uma baita boa. atriz. Não, ela manda muito bem, ela manda muito bem. Então, eu entendi a escolha do Craig Mazin, lá do Neil Druckmann, que são os showrunners, de escolhê-la para fazer a Abby, porque o arco da Abby é o mais intenso. O da Abby e o da Ellie, né? Mas, inicialmente, é o da Abby o mais intenso, né? E o que você achou desse frame aqui que a gente pegou? Porque, assim, isso já abre o episódio e já dá o tom. A gente já entende o que é o plano da Abby desde o começo, assim. Porque em comparação ao jogo, o jogo ele demora um pouco pra te falar a motivação da personagem, sabe? Ele vai colocando a personagem no jogo e você vai, pera, quem é essa menina? Por que que ela é importante?
Por que que o caminho dela vai se ligar com a Ellie? Então demora. E quando você descobre o que é de fato, que é justamente que o Joel matou o pai dela, você já tá ali com ela já faz um tempo, sabe? Você já tá tipo, putz, era isso. Você tinha mais tempo pra entender quem a personagem é sem a vingança dela, sabe? Entende o que eu tô falando? Uhum. Aqui é diferente, eles já abrem com a vingança dela. O que que você acha? Você acha que isso é uma boa mudança ou nada a ver? Então, eu acho que o jogo ele tem a vantagem da imersão. Então, quando você, não só você não sabe a motivação da Abby, como você joga como a Abby. Ela é uma das protagonistas do início do jogo. E você aprende mecânicas com a Abby. Então, tipo, aquela parte da neve, de escorregar, ela tem medo de altura. Você, tipo, é ela. Então, você é literalmente obrigado a estar nos sapatos dela, no lugar dela pra jogar. Então é impossível você se desvincular. E aí quando acontece essa revelação da motivação dela, você se sente completamente traído, porque o Joel é o seu herói, entendeu? E ela está atrás do Joel, e eles fizeram você jogar como antagonista. Eu, particularmente, respondendo essa pergunta, não acho que o fato deles explicarem a motivação ou explanarem a motivação logo de cara estraga, até porque eles não explicam. O que você vê nesse frame aqui são várias cruzes de madeira que dão a dimensão de quantas pessoas o Joel matou, e aí a gente descobre no próximo episódio que foram 18. Você vê ela segurando 2 medalhinhas dos Fireflies, provavelmente uma dela e uma do pai, e você vê que ela é uma personagem muito centrada, né, ela tá com a mente muito, assim, tipo, fixa na vingança, uma coisa única que é a vingança. Então eu acho muito bom pra quem terminou a temporada 1, o fato deles já terem conectado o início da temporada 2 àquele fim da temporada 1. Eu acho que era o que precisava mesmo. Eu só tô com um certo receio, porque eu acho que é difícil você simpatizar com ela, sabendo a motivação dela logo de começo, sabe? Porque é o que você falou, o Joe é o nosso herói. A Ellie e o Joe são os nossos heróis. Então, a gente já sabe da motivação dela e a gente tá do lado do Joe. A gente tá tipo, mano, mas meu pai morreu. Já era, tô com o Joe e com a Ellie, tá ligado? Se for pra fechar com alguém, eu vou fechar com eles. Estou tendo, e isso volta depois no segundo episódio, estou tendo certa dificuldade, mesmo eu conhecendo o jogo, eu tô tentando muito separar, assim, sabe? O Norton que assistiu a série, o Norton que assistiu o jogo, são duas coisas diferentes e são mesmo. Mas eu tô sentindo dificuldade de me compadecer um pouco com a Abby, assim, tipo, quero acompanhar a história dessa personagem. Não porque ela quer matar os meus heróis. Eu acho muito difícil. Assim, pode ser que eles dão uma grande reviravolta. Eles, não, realmente, eu termino a série falando, não, a Abby, realmente eu quero saber mais, o que foi legal essa jornada, mas até então, estou tendo dificuldades. Não fecho com a Abby. E eu queria muito fechar com ela. E tem outro fator aí que contribui, né, que é a ausência de bração. Hum. Porque a Abby do jogo, ela é um design de personagem muito único. Olha aí, que bracinho é esse? Pô, a Abby é tipo uma muscle girl, entendeu? Realmente, ela é incrível, ela é durona, né. Assim, em relação ao que você falou, eu não sei se a gente também simpatiza muito com ela no jogo, entendeu. Porque, tipo assim, logo ele já acontece o que aconteceu no segundo episódio. É. Não é pra se arrastar e tipo, uau, são plot twist, é tipo assim, é um momento muito breve, no primeiro terço do jogo. Então, depois a gente já estabelece quem é quem, o que que a Ellie vai fazer, o que que aconteceu, e é isso. Entendeu? E eu acho que em termos de, tipo, da vida da personagem, a Kathleen, que é essa atriz, ela tá fazendo um ótimo trabalho. Ela é muito cheia de raiva, muito Sim. cheia de ódio, muito implacável. Você vê que até com os colegas dela, ela é implacável, sabe? Uhum. Eles têm medo dela, né? É muito claro que eles têm medo dela, assim. E apesar da ausência de bração, ela se impõe. Eu acho isso Uhum. incrível. Uhum. Você vê como que eles têm medo, realmente. Uma coisa que eu peguei essa imagem pra ilustrar, porque é uma coisa que eles estão deixando claro, que logo no começo do primeiro episódio sai ali a galera pra patrulhar, aí a Dina e a Ellie entram lá no mercadinho que não era pra entrar e tal, e tem o Stalker, né, que é aquele infectado, que ele ele faz uma armadilha, ele se usa como isca, ele se move lentamente. Eu achei que eles iam falar só do Stalker e tal, mas no segundo episódio eles mencionam isso de novo. Que os zumbis, né, os infectados, estão se escondendo embaixo dos corpos mortos de outros zumbis pra ficar aquecido. Tá sentindo que eles estão batendo muito na tecla de que os zumbis estão mais inteligentes, assim? Acho que eles estão tentando expandir a história do jogo e falar assim: o que mais a gente pode acrescentar? A história da Ellie, do Joel, da Abby tá muito fechadinha. Tipo, não tem muito como mudar essa dinâmica e os eventos que aconteceram. Mas dá pra você mudar o que tem ao redor.
Então, essa questão da invasão zumbi, Jackson, qual é a mecânica de funcionamento de Jackson, qual que é o papel de cada um lá dentro, explorar um pouquinho mais a história das patrulhas, eles têm e também em relação aos novos infectados pelo Cordyceps, né, explicar um pouco melhor isso, aí eu acho que eles estão indo pra mais esse nível de detalhamento. Porque diferente do jogo, na primeira temporada, eles estabeleceram que o Cordyceps, eles são uma grande mente. Então, se você pisa num Cordyceps, os zumbis vão sentir e vão lá atrás de você. Por isso que eles andam em ordem, inclusive. Eles estão se comunicando. É uma coisa só, sabe? Inclusive as Uhum. próprias raízes. O que tá dando a entender é que a mente do Cordyceps, ou a mente dos zumbis, ela está evoluindo. O que é um ponto interessante, porque se passaram-se décadas, os zumbis estão se modernizando pra pegar justamente a galera que sobreviveu. Eu acho que faz sentido. Assim, eu não sei de verdade se eles vão esticar muito isso, mas é o segundo episódio e é o segundo episódio que eles mencionam isso de novo, sabe? Que eles estão se adaptando, os zumbis estão se adaptando. Eu queria falar um pouquinho, Ana, sobre a Dina. Tem essa relação Ellie e Dina, que é uma coisa também que tem nos jogos e tal. Olha, vou te falar um negócio honestamente. A segundo episódio, tá? Tô falando da Dina da série. Eu não gosto da Dina. É, então, mas acho que no jogo também a Dina é bem irritante, assim. Eu não gosto da Dina. Eu não gosto de personagens que eles são 100% likable, assim. Eles são 100% gostáveis. Então, ela é muito legal com o Joel, ela é muito legal com a Ellie, ela é muito descoladinha, ela dança, todo mundo olha pra ela tá sempre feliz. Olha como ela dança, olha como ela é a footloose do lugar e todos os olhos estão nela. Ai, sabe? Putz, ó, tá frio em Jackson, as pessoas estão morrendo, eu quero depressão e tristeza. Entendeu? Eu não quero essa personagem. Mas assim, pode ser que ela tenha uma escalada, mas eu não gostei da personagem. Principalmente no primeiro episódio, na hora que ela tá dançando nesse baile lá. E nossa, como os olhos. E a Ellie parecem. Nossa, os olhos estão todos voltados para ela. Ah, não. Tudo bem. Essa vai ser o nosso par romântico, tudo bem. Ela me dá uma vibe de que, tipo, se ela tivesse em depressão, ela tricotaria luvas pra todo mundo, até ela parar de estar deprimida porque ela se sentiu útil, sabe. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela é muito nova, ela deve ter a idade da Ellie. A Ellie tinha 14 anos na primeira temporada, passou 5 anos, ela tem 19. Devem ser 2 garotas muito novas, entendeu. Então, assim, ela tá tentando sobreviver. E você vê que ela é durona também, tipo, elas já entraram no mercadinho, já mataram, fizeram emboscada, elas conhecem, sabe manipular a arma. Quando entrou lá no negócio com o Joe, ela foi a única pessoa que viu o negócio WLF, né, que é da milícia lá, então ela já achou o negócio mais estranho. O Joe estava preocupado com outra coisa ali. Então assim, tonta ela não é. Ela é uma Uhum. personagem mais bubbly, que é essa coisa mais: "Ah, ah, ah, que? Ah, meu Deus". É compreensível ser irritante. Eu não gostava dela no jogo também, mas eu acho que ela vai ser uma companheira importante pra Ellie, entendeu. E outra, é uma ligação que a Ellie não tinha, que a gente não tinha visto a Ellie ter, que são pessoas da mesma idade que ela, sabe? É, eu tinha visto a Riley, né. É, mas assim, pós todos os traumas, entendeu? Pós jogo, assim, pós o que a gente viu. A gente viu lá um pouco na primeira temporada que tinha o menino lá do irmão e tal, que também não durou muito tempo. Mas como é uma sociedade que tá sendo montada, ela vai andar com a galera da idade dela, faz total sentido. Inclusive aquela que tá lá no cavalo, que era pra ser a chefe da patrulha, que elas desobedecem, a Cat, ela é a pessoa que fez a tatuagem da Ellie no jogo. E elas, tipo, realmente saíram por um Hum. tempo, assim. Ela é a tatuadora. Mas ao mesmo tempo, pelo menos a Dina no primeiro episódio, ela é a pessoa que fala com o Joel, né? Que conversa com ele de uma maneira não agressiva, igual a Ellie tá. Porque o grande mote desse começo é que o Joel e a Ellie estão brigados. A gente não sabe o porquê, a gente obviamente imagina o porquê. E o Joel não sabe muito bem como é que lida com isso. A Ellie também só quer saber de ficar lá na garagem dela. Pelo menos a Dina faz esse meio campo, assim, entre os dois, né? Porque a gente estava com muito medo desse casting da Dina também, porque ela é de uma etnia diferente, assim, do que teoricamente é a atriz ou a personagem do jogo. Mas eu gostei bastante dessa atriz. Eu acho que ela tá fazendo, né, nessa cena com o Joe, ela traz um pouquinho de ternura, assim, que eu acho que nem que a personagem dela quisesse, ela conseguiria, Hum. sabe, na série. Acho que a Bella, ela é mais dura, né? A Bella tem mais o biotipo e mais o jeitão da Abby, Abby do que de fato da Ellie, né. Mas ao mesmo tempo, é como a personagem foi construída na série, eu acho que encaixa muito bem. E eu acho que a Dina veio aí trazer um pouquinho desse conforto, desse resgate de por que que o Joel fez tudo isso, da saudade que ele sente da Sarah, sabe, tipo, de ter essa filha. E eu acho que ele acolhe isso, entendeu. Tanto
tanto que depois eles patrulham juntos no segundo episódio, né. Eles se dão bem mesmo. Isso que você falou é muito bom, esse questão do Joel, saudades da filha e tal. Até peguei essa imagem aqui, porque pra mim ela é o ponto alto do primeiro episódio, assim. É o. Todo esse arco do Joel no primeiro episódio, ele brincando lá com o sobrinho dele. Tem uma coisa legal ali que o sobrinho dele tá fingindo que tá atirando e tal. E ele fala, vai, atira no monstro. E o sobrinho dele atira nele, sabe? É muito É meta, o assim. cowboys indígenas, né. É, e também tem essa coisa do monstro, né? O Joel, ele sabe. O Joel não é tonto, ele sabe que o que ele fez ali foi uma. Inclusive no primeiro jogo eles falam muito sobre isso. O Joel, ele fala muito sobre como ele precisou ser um monstro em momentos da vida pra sobreviver no apocalipse e Uhum. tal. E aqui, quando ele tá conversando com a psicóloga, a gente vê as várias facetas do Joel saindo. O Joel como um pai tontinho. Ah, e ela tem 19 anos, é óbvio que ela não quer conversar com o pai dela. O Joel sendo negado pela psicóloga. A psicóloga falando, tá, mas você não é o pai dela. Ela não é a Sarah. E aí ele já muda pra um Joe mais sentido. Depois ele muda pra um Joe que não, eu sei o que eu fiz. Eu salvei ela. São várias facetas. Pedro Pascal, você pode falar o que você quiser dele, mas ele tá mandando bem. Ele tá mandando O muito bem. nosso Pedro de cabelos, brancos, Uhum, grisalhos. uhum, E quando ele vai falar com a Gale, assim, é uma dinâmica muito esquisita. A Gale não é uma personagem que existe no jogo, né. uhum. É uma personagem nova, ela é a esposa do Eugene, que teoricamente faleceu e teoricamente foi o Joel que matou, né, por algum motivo que a gente não sabe. E ela ressente muito o Joel. É uma coisa que é uma complexidade, porque ela tá ajudando ele, né, eles vivem numa comunidade, ela aceita o pagamento em maconha, mas ao mesmo tempo ela não gosta dele. Ela não gosta dele. Ela, assim, fala verdades na cara que ninguém mais provavelmente fala, entendeu? O Tommy não fala isso, a Maria não fala isso pra ele. Talvez no máximo a Ellie mesmo. E aí quando ele é confrontado demais, parece que ele vai quebrar, ele olha pra ela e fala assim: "Eu fiz o que eu precisava". Ele levanta na própria sala dela, e aí de fato ele fica ameaçador, aí você vê o Joe do final da primeira temporada Ele mesmo, usa ele o faria tamanho qualquer dele, coisa, né? entendeu. E a Gale fica com medo, provavelmente. Depois tem uma cena boa dela olhando a briga com o Seth, né, que é homofóbico com a Ginny e com a Ellie lá no salão, e aí ela fica só bebendo e vendo a briga dos 2, assim, porque ela fala assim: "Que você não tá contando? Você tá mentindo". E ela fala: "Você tá mentindo pra mim e tá mentindo pra Ellie". E aí, tipo, ele fica assim, meu, uma cara que parece que ele vai contar, não vai contar, tals. Aí de repente ele fala: "Não, eu fiz o que era preciso mesmo". Acho que aqui foi esse preciso. Esse é o Eugene, ele vai ser retratado pelo Joe Pantoliano. Essa cena é do trailer. O Joe, ele participou de muita coisa, participou de Matrix, participou de Bad Boys, ele é o comandante lá de Bad Boys. Lembra o bigodinho do Matrix 1 lá, o vilão? É ele, é ele. Como assim? Ele tá muito diferente, cara. Ele que escolheu comer o bife, né, escolheu a pílula que não te acorda. E ele também é de Memento, eu lembro, acho que pra mim o papel clássico dele é de Amnésia, do Nolan. E aí ele vai voltar como Eugene, a gente sabe do Eugene que ele era maconheiro, né, Pô, mas eles acabou o acham lá. mundo, né? E 2 que ele é ex-soldado do Vietnã, veterano de guerra. 3 ele era do Firefly, dos Vagalumes no início, mas cansou de matar tanta gente, segundo o Jesse. E aí saiu, mostrando que os Fireflies, que realmente eram meio que os heróis ali na primeira temporada, não era muito herói, né. Eu acho que estão batendo nessa tecla. Por que que o Joel teve que matar o Eugene? Isso provavelmente vai aparecer em forma de flashback nos próximos episódios, a gente vai entender o que que é essa dinâmica. Provavelmente, assim, meu chute, ele foi infectado, e aí será que o Joel fez uma emboscada pra ele ser infectado, pra ele ter que matar o Eugene? Porque ele descobriu o que aconteceu com os Fireflies? Nessa imagem, inclusive, o Joel tá atrás dele. Essa imagem do trailer. Dá pra ver que é o Joel ali. E Uhum. provavelmente vai ser na hora que ele vai executar o Eugene. O que a Gale fala é: "Você teve que matar ele, eu entendo, eu te ressinto". Mas assim, por que que ela aceitou isso, entendeu? Então, é Tipo, isso que eu ia falar. Nos dois episódios, tanto no primeiro quanto no segundo, o primeiro foi a Gay, o segundo foi o menino que tá lá com a Ellie fumando maconha. Eles falam especificamente a mesma coisa. Não tinha outra maneira. Não tinha outra uhum, maneira, não tinha outra maneira. Então eles estão botando na nossa cabeça que assim, não importa o que aconteceu, o que ficou público é que tinham que sacrificar o Eugene. Então por isso que uhum. ninguém ficou de mal, tirando a Gale, que era casada com o Eugene, por isso que ninguém ficou de mal com o Joel. Então o Joel foi obrigado a matar o Eugene. E aí entra nisso que você falou, sabe? Mas aí só tem os 2 aí, talvez o Joel tenha inventado qualquer versão, entendeu? Falou que foi mordido e sacrificou, provavelmente, assim, é o que eu tô imaginando.
Faz sentido, porque aumenta um pouco do... O Joel teve que fazer muita coisa pra esconder a mentira dele, sabe? Não, teve não. Ele fez porque quis, Não, pô. né? Você já matou a galera, então agora tem que continuar. Tipo, é um caminho sem Então, mas volta, sabe? ele não precisa continuar. Ele podia, Precisa, ele tipo, voltar mentiu. atrás. Exato. Agora não tem mais volta, agora tem que levar a mentira. Ele pode voltar atrás e redimir é o Apocalipse, cara. Tipo, ele podia ter pedido desculpas pra Ellie, ele podia ter retratado as coisas, Então, mas entendeu? ele não mentiu nada pequeno, ele mentiu, tipo, a cura, tá ligado? Não é ele contou uma mentirinha. É tipo, pô, era a cura da humanidade. Isso é muito foda, porque, tipo, é aquele dilema do vagão, tá ligado? Sabe, assim, tipo, você pode sacrificar uma pessoa pra salvar 5? Você mudaria aquela alavanca? Tá, mas e se aquela assim, sim, mas se for um botão ou você ir lá, andar, você mesmo ir lá e matar as pessoas, aí já é diferente, entendeu? E se uma daquelas pessoas entre as 5 é alguém que você conhece, aí ou aquela pessoa que a uma é alguém que você conhece, que seria o caso do Joel, seria alguma coisa diferente, entendeu? Quando a gente começou a falar no começo, assim, dessa como o jogo é bom, eu acho que ele é bom porque ele ultrapassa esses dilemas morais e éticos da barreira do videogame, ele passa a barreira da mídia, entendeu? Ele se transforma numa discussão universal mesmo, e qualquer pessoa que joga reconhece isso, sabe? Tipo, eu acho que videogames eles têm essa característica ultimamente de, tipo, falarem de coisas muito complexas, assim, sabe? As pessoas não entendem muito bem por que as pessoas gostam tanto de videogames, mais do que filme, porque às vezes você vai ver um filme, tipo, os caras têm tudo, tem audiência, tem dinheiro, mas eles não conseguem, desenvolver um tema ou uma série, assim, se eu falar de horas jogadas, é muito mais horas, tipo assim, às vezes uma série não consegue aprofundar assim, não tem a disponibilidade mesmo, assim, vontade de falar de coisas profundas como às vezes são faladas nos videogames. Eu acho que o Last of Us é um exemplo muito bom, Red Dead Redemption, tipo, esses outros jogos, assim, que são mais, né, imersivos, eu acho que eles fazem também, mas o Last of Us é uma coisa que pô, qualquer lugar que você pare, qualquer pessoa que conheça um pouquinho a história e você discuta, vai ter meio que uma opinião, assim, sabe. Uhum. E assim, pelo que eu tô entendendo, você tá falando que o Joel estava certo. Ah, com certeza. Pô, eu me boto muito, tipo, se for minha filha. Já era. Já era, né? Entendeu? Ah, vai caguetar minha filha? Não vai. Tum, acabou. E daí, acho que até aí o Joel estava certo, mas aí, e no momento que ele mente pra Ellie? Quando ela fala: "Foi isso"? Você não acha Então, que ela tinha o direito de saber? acho que tinha o direito de saber, mas eu também não acho que eu contaria. Porque você tem medo do confronto. Não, porque ela ia se entregar. Exato. A Ellie, na primeira Eu já temporada, fiz ela é tudo a conhecida parada como pra ela não se ser entregar, ela vai se entregar. Não, sai ma fora. mas ela tem o direito de autonomia dela. Tipo, na primeira temporada ela é conhecida por ser, tipo, essa romanceadora, tipo, ela queria entrar para os Fireflies, sabe. Ela sentia muita culpa de ter sobrevivido. Ela Uhum. sentia essa culpa e ela falava assim: "Ah, era melhor morrer por alguma coisa que ajudasse a humanidade". Então se o Joel tivesse perguntado pra ela, eu acho que ela teria escolhido morrer, entendeu. E eu acho que esse é o motivo pelo qual eles brigaram depois, né. Porque, ainda não foi explicitado, só que assim, eu acho que não acho que ela tá certa, eu acho que assim, a gente não sabe se ia funcionar aquela cura, sabe. Ele poderia ter falado isso pra ela também, tipo, eles deixam isso claro na última temporada, não deixam? O quê? Que. Que eles Ah, não sabem se sim. daria certo, que eles não Sim, estavam conseguindo fazer. a Marlene fala. Marlene fala, ó, é o que mais próximo dá pra gente chegar, mas a gente precisa estudar muito ainda. Tipo, não era certeza. Não era certeza. E o grupo da Abby, eles falam isso. Tipo, Uhum. que eles estavam tentando a cura, mas eles falam: "Shh, não fala disso, tipo, isso não é garantido, ninguém sabe". Tipo, provavelmente ela ia morrer à toa, entendeu. Mas ao mesmo tempo, o Joe foi certo em fazer o que ele fez? Não foi certo também, entendeu. Esse é o dilema, filosófico, acho que se a gente não falar sobre isso, é difícil você falar o restante da série. Daí a gente É. fica passando, assim, foto, foto, foto e, o que aconteceu isso, mas assim, você tem que entender o que meio que prende as pessoas, pelo menos foi assim comigo, é essa coisa de ciclo de violência que desencadeia a partir das ações do Joe, que vão culminar esse tema da temporada 2 da série e do jogo 2, né, Last of Us Parte 2. Porque é uma coisa que, tipo, é coisa de louco, parece que não tem fim, assim, sabe. Tipo, todo mundo vai achar que tá certo. É, e tem o individual também, porque eu penso muito no caso da Ellie. Ah, mas a Ellie se entregaria. E tem mais, a Ellie, ela pode se sentir culpada não ter sido a Uhum. cura, sabe? Tipo, o cara tava Uhum, comigo, eu uhum. que eu fui lá com ele, eu acreditei na mentira dele. Então, não é só ele não deixou ela. Ela pode, pô, eu
podia ter feito mais, sabe? Ela vai se sentir culpada por não ser essa grande promessa. E aí, bom, além do ciclo de violência, de você matou alguém que eu amo, então eu vou matar alguém que você ama, tem o ciclo do, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que salvá-la, não, eu tenho que salvar a humanidade, não, eu tenho que esconder isso dela. É tudo, é muito eu, assim, né? É muito forte. É. Quando eu vejo esse dilema, eu vejo uma separação muito, assim, clara entre correntes filosóficas que apoiam os vagalumes e o Joel, a decisão do Joel, tá? Não vou falar do jogo 2, mas acho que é mais do fim do jogo um mesmo. Eu acho que, tipo assim, tem alguns filósofos que apoiariam totalmente a decisão do Joel, tá? Começando com Kant, naquela linha de pensamento dele de ética deontológica, porque o Kant acreditava que a gente não deve usar as pessoas como meios para um fim. Elas são fins em si mesmas. Então, tipo assim, a Ellie não é, o fruto da cura e a vida dela não tem valor. Ela é um fim em si mesma. Então, tipo, o Joel ter salvado a Ellie só porque sim, porque ela é importante pra ele, eu acho que é algo que Kant apoiaria. Além disso, tipo, o Sartre, do existencialismo, ele falava que a gente era, como é que assim, condenado à liberdade, porque não existe uma moral absoluta, cada um faz a sua própria moral, entendeu? Então você fala assim, não, o Joe tinha que ter salvado a Ellie, porque é a cura pra humanidade, tipo, não necessariamente, porque assim, pra ele, a Ellie era uma cura material, tipo, de fato ela estava sendo Hum, importante pra ele, né, naquele momento. Enquanto para os vagalumes, ele é uma cura, tipo, abstrata, teórica, hipotética, né. Então, tipo, acho que, tipo, querendo ou não, tudo isso passou pela cabeça dele naquele momento, assim, sabe, tipo, os 2 segundos que ele teve pra pensar. Claro que não os filósofos, né, mas acho que, tipo, esse tipo de linha de raciocínio. E eu acho que outra pessoa que concordaria muito com o Joe era o Nietzsche, porque o Nietzsche, ele defendia ou criou a teoria da vontade de potência, né. Ele rejeitava essa moral de rebanho, onde a coletividade que sempre tem razão, e pra ele, o indivíduo que cria o seu próprio valor, que é aquela história do Übermensch, o super-homem, além-homem, né, além do homem. Eu acho que ele veria o Joe como uma pessoa que rejeita uma moral já imposta e age, tipo, com seus próprios valores extintos, coisa que ele sempre defendeu. Mas ao mesmo tempo, tipo, essa, postura dos vagalumes, eu acho que é uma coisa que a gente vê muito, assim, entre o coisas, tipo, apocalípticas, né, que é tipo assim, essa uhum. coisa do bem maior, o sacrifício individual no meio do coletivo. E aí eu acho que se você quiser interpretar, o pensamento da Abby, tipo, dos vagalumes, do pai da Abby, que era o médico, e da Marlene, acho que, tipo, isso personifica melhor na Marlene, né, que é ela que arquitetou, orquestrou tudo, né, na primeira temporada. É a questão do utilitarismo, até tipo um utilitarismo clássico mesmo, porque, tipo, você salvar bilhões de pessoas em sacrifício de uma, vida inocente, às vezes isso assim, para o utilitarista isso faz muito sentido. Inclusive o John Stuart Mill, que é também um utilitarista, acho que ele falava que, tipo assim, a soma das felicidades é o mais importante. Tipo, se você tiver, tipo, muitas pessoas felizes com a cura e uma pessoa que vai ser prejudicada, então, na verdade, está justificado você agir de acordo como os vagalumes e a Marlene agiram, entendeu? Assim, a Ellie, mesmo que ela seja individualmente preciosa para as pessoas que as conheceu, né, ela não pesa mais que toda a humanidade. Acho que foi o Bentham que disse essa soma. A soma do total de prazer e do alívio sofrimento causado por uma cura supera a dor da perda de uma única vida. E aí, é tipo aquele dilema assim, se você soubesse voltar no tempo e matar Hitler, você teria, tipo, salvado milhões de pessoas, você faria? Milhares de pessoas, você faria? É tipo esses dilemas que a teoria da ética sempre gosta de trazer e fazer a gente refletir. E eu acho brilhante a gente conseguir fazer isso por meio de um videogame, entendeu? E agora uma série, né? Tipo, não sei se todo mundo que vê a série e joga videogame pensa nisso. É isso que é brilhante também, você não precisa ficar pensando nisso pra aproveitar a mídia. Mas se você quiser ir um pouco além, acho que são esses filósofos que você pode pesquisar, ir atrás e que respaldam um lado ou outro. E ainda tem essa questão da Ellie mesmo, né? O fato de, talvez, de fato, eu acho que ela só não teve a ciência, sabe, pra ter o consentimento dela, não. Isso que, em última instância, é o que vai importar mesmo, né. Ok, eu defendo uma coisa, você defende outra, mas assim, ela era o sujeito em si, ela foi tirada disso, virou uma coisa entre o Joel e os vagalumes, e ela não teve, tipo assim, direito à autonomia à vontade dela, entendeu. Eu acho que justamente essa questão da autonomia é algo bem marcante, porque assim, eu peguei essa cena do final ali, que é bem no finalzinho mesmo do segundo episódio, que a gente já sabe o que está. A Abby conseguiu pegar o Joel,
botou a Dina pra dormir. O Joel acabou de salvar a Abby, inclusive, lá da nevasca e tal. Mas a morte do Joel, ela é impactante pra mim porque o Joel não fala nada a partir do momento que a Abby conta quem ela é. De uma maneira estritamente mega expositiva, ela conta quem ela é. Ó, você foi lá aquele dia, matou 18 soldados, mais um médico. Ela conta todo o plano maligno dela, assim, toda a jornada de vingança dela, ela conta nesse momento. E o Joel, antes, ele tava assim, não, pode levar o que quiser. Leva o que quiser, não, de boa, deixa a gente de boa. Aí ela, a gente parece o quê pra você? Parece bandidos, tal, saqueadores? Aí ele, não, vocês parecem militares. De onde vocês são? O que vocês querem? Ele vai tentando argumentar. A partir do momento que ela fala o que ela vai fazer, ou a vingança dela no caso, ele fica de boa. Tipo, ele fica quieto lá, ele tá com o tiro na perna, ele fica encarando ela, mas ele não fala mais nada. Tipo assim, resolve isso logo, sabe? Ele entende. O Joe é um personagem que ele é fascinante nesse sentido, porque ele entende o ciclo de violência que ele tá e, tipo, uma hora isso cobrou ele, sabe? Uma hora uma pessoa, filha de alguém que ele matou, veio cobrar ele, e ele entende até o karma meio que nisso, sabe? Tá bom, me mata logo. É isso, sabe? Você vai me matar? Então me mata. Tanto que ela tava dando todo o discurso dela. Nossa, você não sabe o quanto. Ele vai, tá bom. Ele literalmente fala isso. Vai, tá bom. Fica quieta, shut the fuck up, cala a boca e faz logo o que você quer fazer, o que você tem que fazer. E ele sabe que ele vai ser torturado, ele sabe ali. Só que ele meio que já sacou. Esse é o meu destino. Eu não sei, se isso tudo teria acontecido dessa maneira se a Dina também não estivesse lá. No jogo ele tá com o Tommy, mas, nesse momento a Dina tá, foi posta pra dormir, né, por meio de anestesia, sedação, e ele tá com muito medo deles machucarem ela também. Uhum. Então eu acho que no início tem essa coisa, assim, de proteger a Dina também. O que eu acho muito dolorido é que a gente tem um corte, a gente não sabe quanto tempo o Joel ficou lá, só que a gente sabe que a Abby, bateu nele o suficiente pro taco de golfe se estraçalhar, a cabeça sai do cabo e ela usa o cabo, né, pra finalizar depois que a Ellie já entra. A Abby provavelmente ficou muito tempo fazendo aquilo, sabe, eu acho que ele sofreu muito. Eu acho que tem uma parte de culpa, assim, do tipo, culpa que ele carrega, ele mostra isso pra Gale que ele carrega, né, isso, mas é toda uma coisa muito visceral, né. Ela não vai pra arma, ela vai pro taco de golfe. E aí você já sabe que, tipo, que nem ela falou no primeiro episódio, ela fala assim, lentamente, né, slowly. Uhum. Quando a gente pegar, vai ser, tipo assim, lentamente. Eu sei que eu trouxe os filósofos, já foi uma coisa super cabeçuda, mas todo o arco de Last of Us 2, parte 2, me lembra muito uma tragédia grega, porque é o hubris de todos os personagens, do Joel, da Abby e da Ellie, que vai levar à perdição, né. Quando eu falo de hubris, é aquela coisa de você não conseguir controlar seus sentimentos, suas emoções, a sua ira, né, lá na tragédia grega quando, tipo, um deus não conseguia, controlar a sua ira ou um semideus, a sua raiva, sua irritação, sua sede de vingança, isso sempre é punido, né, você sempre vai ser punido, porque você tem que tentar ser racional, você tentar agir de maneira fria, entender todos os lados, tipo assim, isso era valorizado. Então, numa tragédia, você ser a Abby ou ser o Joel, necessariamente vai levar a um desfecho trágico, né, que daí que a gente tem essa palavra também de tragédia grega, de trágico, de um fim ruim para os 2. Não tem como acabar bem. E que nem você falou, é o ciclo de violência, né. O que que é mais trágico, tipo, na tragédia também entra essa coisa de, tipo, inevitabilidade do seu destino. Ele está traçado, entendeu. Então, a Abby, ela chegou lá nesse abrigo, eles viram Jackson, os amigos estavam, tipo assim, eles não estavam dispostos a ir até lá embaixo e entrar numa cidade super fortificada pra pegar uma pessoa que eles nem sabiam onde estava. Só que aí o que acontece durante o episódio? Tipo assim, ela tá ferrada, ela tá perdida, isso acontece no jogo, você joga como ela, tipo, tem um monte de gente de infectado atrás dela. A pessoa que salva ela é o Joel. Então, tipo, ela poderia ter encerrado o ciclo de violência ali, Uhum. entendeu? Ninguém ia condenar ela. Tipo, os amigos iam ser a favor disso, sabe, ele salvou ela. Ao mesmo tempo, o Joel podia não ter salvado ela, ele não sabe quem ela é. E ele recebeu meio que um sermãozinho da Maria, que é a cunhada dele, né, sobre, tipo, você já foi um refugiado um dia, porque ele estava reclamando de salvar mais gente e tals. E ele é um herói, então, tipo, ele vai ter que salvar, né, as pessoas que estiverem indefesas ali, faz parte do arquétipo dele. E aí ele salva ela, tem vários micro momentos que, tipo, tudo poderia ter dado errado, ela poderia ter tentado atirar nele antes, ele poderia ter reagido, e ela segura, e aí ela fala
você vê que ela hesita, né, que ela não vai dar certo. Ela fala assim: "Vamos pra lá, meus amigos têm armas", e aí a Dina fica: "Não, vamos voltar", só que a Dina tá sofrendo com frostbite, e aí fica é uma coisa muito tensa, até pra quem já jogou videogame, porque, tipo, você nunca sabe o que que vai acontecer, tipo, o que que vai dar errado, é um elo muito frágil de cadeia de acontecimentos que levou os 2 até lá em cima. E aí quando ele sobe não tem muito jeito, porque, tipo, meio que assim, o destino levou eles até ali, aquele que ele encontra. Eu acho que essa apatia que você tá descrevendo do Joel, né, vai um pouco disso, tipo, não tem muito como eles saírem de lá, eles estão super armados, eles são militares, sabe, assim, tipo assim, foi uma coisa que, tipo, agora ele vai ter que enfrentar o destino dele, eu acho que era isso. E esse ciclo de violência agora ele faz um novo turno, né? Ele faz um novo ciclo que, bom, o Joel matou o pai da Abby, a Abby matou o Joel, que é o pai da Ellie. Então a Ellie vai atrás da Abby para matá-la. Esse ciclo é para sempre. É legal porque você sente ela podia ter feito as pazes com ele, sabe? Tipo, acabou o tempo, acabou o tempo. O tempo que ela tinha É, com o pai dela acabou. todo o que aconteceu, que a gente viu da dinâmica deles até aqui, assim, vai ser cobrado, né. E agora ela Uhum. vai ser cobrada do rubris dela, que é tipo essa a irritação dela, a ira, ela vai pagar o preço, e ela já tá pagando, tipo assim, só o fato de ela ver ele sofrendo, assim, desse jeito. E eu acho uma coisa muito cruel da cena que ela fala assim: "Meu, levanta, levanta", que nem no jogo. Só que Uhum. amiga, Não, ele e não o Joel consegue mexe a levantar. mão, cara. Putz, me Ele quebrou. consegue, ele tenta levantar, assim. E me lembra muito a cena do antibiótico, lembra da primeira temporada? Que ele tá, tipo, doente mesmo e ela não, assim, ela fala: "Levanta, levanta". E aí ela percebe que é ela que tem que ir lá atrás, tipo, e é através das ações dela mesmo que ele consegue se recuperar e salvar eles dos canibais. Uhum. Ela dos canibais. Então é uma coisa Cara, meio pai e filha mesmo, né. eu senti uma. Quando ela. Eu não peguei a imagem, mas quando ela deita em cima dele, eu senti uma vibe meio Rei Leão, assim, tá ligado? Tipo, o Mufasa Mufasa. morreu, e o Simba ficava lá mexendo nele, assim. Nesse caso, se o Simba virasse pra manada e falasse assim, né: "Eu vou matar cada um de vocês". Porque ele é o extremo oposto, né? Então, o pai morreu, você pode ir pra vingança extrema ou fingir que nada daquilo existiu, que é o que o Simba fez, tá ligado? Fingir que nada daquela vida importa e vou usar drogas com os meus tios na floresta. Aí volta aquilo que eu falei no começo do podcast, só pra encerrar aqui, só pra fechar a discussão. Impactante morte do Joel. Ela gritando, ele gritando, o som das porradas, a cara dele toda deformada, cheia de sangue. Forte, forte demais. Mas é aí que entra a parada que eu falei da história. De verdade, os 2 episódios até agora, eu estou me sentindo um pouco apático a eles. Eu achei legal, audiovisual, assim, fino do fino. Tem o final ali com quem assiste no Max, o final tem ali um pouco dos bastidores, tá? Os caras mostrando como é que eles filmaram, o que eles pensaram. A Horda, os caras pintaram os zumbis pra ficarem mais congelados, assim, então são zumbis diferentes da primeira temporada. Pô, como audiovisueiro é uma coisa linda, mas como história, o fato de eu saber a história e o fato da série estar seguindo a história do jogo ipsis literis até agora, fazendo gracinha com cenas, as cenas são idênticas e tal. Eu estou me tô abrindo meu coração aqui pra galera. Eu tô me sentindo um pouco apático, tipo, senti a morte do Joel, mas senti, por exemplo, muito mais a queda de Jackson, sabe? É isso que eu ia falar, mas você gostou dessa parte de Jackson, né? Gostei, nossa, os bichos vindo no meio da neblina. Cara, o cara assim, a gente tava assistindo junto, até falei pra Ana, o cara tocando sino e os bichos vindo, eu me arrepiei, assim, ó. Eu me arrepiei, que pra mim mano, é o sinal de sino, sirene. Star Wars brinca muito com isso, né? Que tem as sirenes do Star Destroyer também, que elas ficam muito altas quando tá acontecendo uma coisa lá dentro. Pra mim é o sinal do perigo, assim, é o final de, meu, cada um vai fazer uma coisa, tá ligado? É o farol de Gondor, quando o Gondor pede ajuda. Isso, Farol de Gondor, no primeira temporada de Andor, eles tocam o sino pra galera entrar em casa, lá em Ferrix, que Hum. os imperiais estão vindo. Tudo isso é muito. O Jackson pra mim é o fino, o Tommy ali é o fino, mas a morte do Joel, por ser muito igual, por ser o mesmo arco, eu me senti um pouco apático. Eu acho que saber sobre a história do jogo me deixou assim. O que você acha, Ana? Você que também Eu sabia. ach eu achei uma pegada meio Game of Thrones, sabe, quando o rei do gelo tá chegando, e aí eles têm que combater os zumbis e, Ah, tipo, as total. táticas medievais, galão de gasolina, tals. E é legal, só que, tipo, quantas vezes a gente vai ver isso e vai usar isso, entendeu? Porque, ok, isso foi um ataque, eu achei que a Jackson ia sobreviver mesmo, a gente ficou na dúvida, mas eu falei: "Não", porque eu acho que eles não tem como mudar tanto, assim, a história do jogo. E aí eu falei: "Acho que o Tommy também não vai morrer". Por algum motivo eu achei que ele não ia morrer. Você gostou do Baiacu? Gostei. Assim, pra mim.
Acho que demorou muito tacar o fogo no baiacu lá, mas a cena foi legal. Sim! A cena foi Qualquer legal. pessoa sabe que você tem que usar o lança-chamas. Ou coquetel molotov, faz qualquer coisa, vai ficar atirando no negócio. Mas eu achei muito jogo ele tacando fogo, aí saindo correndo mais um pouco, tacando fogo. Que no É. jogo é assim. No jogo você taca um coquetel molotov ou lança-chamas, aí o baiacu vai na sua direção, aí você pula uma mesa, taca fogo nele de novo, pula outra mesa. É assim, você tem que ir andando e atirando nele. Tipo, quando ele chega no beco e tem várias caixas bloqueando a saída, que é igual no jogo, né? Tipo, mano, claramente dá pra passar aqui, só tem um monte de caixa. Não, e Quem tipo, deixa são essas caixas aqui? é isso que eu ia falar. Caixas, por que essas caixas estão no beco, sabe? Tampando a passagem do beco. É muito jogo. Mas pra mim, assim, a primeira temporada, as coisas que eu mais gosto da primeira temporada é quando ela sai do jogo. Certo? Ela tem o arco lá Uhum. do Bill. casal, do Bill e isso. Eles mostram um pouco mais da relação do Joel com a Tess na série. Tem umas coisas mais diferentinhas lá. A questão também lá dos canibais também é bem mais esticado na série do que no próprio jogo. Pra mim é onde brilha. Então talvez, eu quero saber de você, Ana, de você que tá assistindo, até agora, o segundo episódio, essa é a opinião aqui tem muita data de validade. Eu tô me sentindo meio tipo, ok, apatia, foi legal, mas tipo, não senti esse impacto da morte do Joe, assim, de acabou meia-noite, sabe? Sim, até porque a gente sabe que ele vai voltar pra vários flashbacks. Pra você tá de boa, você sabendo a história, você ficou tranquilo. Cara, eu fiquei na dúvida se eles iam ter a coragem moral de matar o Joe, porque, tipo, todo mundo sabe que o Pedro Pascal é a alma da Premiere, do marketing dessa série, e eles vão fazer a terceira temporada, né? Então eu fiquei assim, meu, será que vão arrastar a morte dele até o fim da segunda? Como é que vai ser? Mas pelo que eu senti no Twitter, assim, que eu dei uma olhadinha, o pessoal gostou. Eles gostaram do episódio, acharam, tipo, Premiere HBO mesmo, sabe? O ritmo, tudo, a qualidade, realmente, assim. E a partir de agora começa uma nova era nessa série, entendeu? Que daí a Bella Ramsey vai ter que mostrar de novo, assim, que ela veio pra dar uma performance da vida dela, mesmo com a Ellie. Eu gosto muito dela, eu gosto muito da Ellie dela. Eu tenho uma relação de carinho muito maior com a série do que com o jogo, então, tipo, acho ridículo quem fica reclamando da atuação dela, tá? E é que ela não é a Ellie certa, tipo, gente, Ai, não. supera. Supera. Ela é uma atriz muito boa. Ela tem uma vulnerabilidade atrás de uma casca, assim, essa coisa de ser durona, que, tipo, a Ellie precisa. E ela. E foi muito difícil pra mim no jogo acreditar que a Ellie poderia ser assim. E a Bella já tem isso, sabe? Assim. Que nem ela falou, né, nesse episódio: o Joel é o Joel e eu sou eu, e a gente continua assim. Tipo, ela passa isso muito bem. Então eu tô muito, muito animada. Eu gostei bastante. E pelo fato de eles terem tido a coragem de matar o Joel, entende? Uhum. Tipo, agora eu quero saber se, tipo, aqui também meio que encerra até onde eu sei da história. Ah, Então, a legal. partir, a partir do próximo episódio, tipo, tábula rasa. O que eles trouxerem pra mim. E a gente já viu a preview, né? Que, tipo assim, umas cenas dos próximos episódios. Do episódio 3. Você quer falar pra gente o que a gente viu? Você lembra? Olha, eu lembro que era a Ellie gritando num bagulho meio de hospital, assim, meio. É um hospital de refugiados, assim, né, porque teve a Isso, batalha com um dreno isso. aqui, acho que, tipo, quando chutaram a costela dela, ela deve ter quebrado e fraturado costela, entrado no pulmão, coisa assim. Então acho que a gente vai ver mais a Ellie agora assimilando, né? Porque ela desmaiou ali e tal, todo o choque. Assimilando o que aconteceu. E também tem a Abby com a força militar dela, a WLF, né? Que é o Wolf. Voltando, né. É, o Então, aí eu não sei se é voltando ou se é um flashback. então, também não sei, porque tá com cara de passado, assim, Tá com né. cara de passado, tá com cara de que agora a gente vai ver a história da Abby, Uhum. sabe? Seria É que nem ótimo, você na verdade. falou. Exato, tá difícil de você, tipo, se conectar com a Abby, assim, sabe. Por enquanto ela é só Uhum. uma vilã. Difícil de você entender o lado dela. Não, e é só uma vilã e ela E maltrata todo mundo. Tipo, ela maltrata os amigos, ela matou o Joe. Tipo, eu não fecho com ela. Não fecho. Então talvez agora um flashback que mostre o que aconteceu com ela, com todas as paradas que ela passou, talvez a gente já fique mais à vontade de falar, pô, a Abby é maneira, sabe? Então, ela fala pro Joel, né, que, tipo, ela tinha 19 anos quando ele matou o pai dela. E 19 anos é a idade que a Ellie tem agora, então, tipo, ele fica meio paralisado também, pensando, puta, É o tinha mesmo 19 anos trauma de quando novo perdeu o pai. também, né? Tipo, essa repetição do trauma, tipo, essa maldição, né. Uhum. E, tipo, eu tô muito ansiosa pra saber se a Ellie vai conseguir quebrar isso. Sem spoilers, pessoal que sabe a história do jogo. Eu sei, eu acho, tenho essa sensação de que tem coisas que ficaram meio inacabadas. Tipo, a questão do Odin, a gente vai ver o que foi, né? Da Gale também. Como eles mudaram um pouquinho a cena do Jesse e da
da Ellie e da Dina nas coisas de maconha, também tem algumas coisas que, tipo, eu sei que vão entrar aí também na dinâmica dos 3, né. O Jesse, aliás, é aquele Yoon Mazino, que é o ator coreano de Beef. Você acha que ele tá bem? Ele tá muito diferente, eu não reconheci ele como o cara do Bife, só É você que que ele me não falou. mostrou os abdômenes. Você, tipo, tem que estar sem camisa pra gente Que ele saber era quem. o irmão babaca do Steve Young lá, Ah, não é não é irmão babaca, tipo, é babaca. só Não, ele era mais novo. babaquinho, ele era todo grosso com o irmão e tal, ele era bem É que o irmão era panaquinho, assim. chato. Ah, mas ele era Porque panaquinho, ele era tipo, hey, eu sou o cara do computador. da cripto. Então, ele é Crypto Bro é babaquinha, não tem o que fazer. Eu achei que ele me lembra bastante o Jesse do jogo, assim, que, tipo, é mais uma Ele tá pontinha, assim, idêntico, né, ele tá esquisito. idêntico, ele tá idêntico. É, tipo, bota a imagem do Jesse do jogo, Jesse da vida real, é a mesma imagem. É o único que é literalmente o mesmo boneco, sabe? Sem ser racista. Sem ser racista, Ok. só porque botaram até o cabelinho igual. Outra pessoa que eu queria muito saber o que que vai fazer é o Miguel do Novo Falcão, sabe, Ah, tipo, o o Tony ator que faz o Ramirez. Miguel. O Tony Ramirez aí que chutou a Ellie, porque ele chuta a Ellie porque a Ellie faz uma cicatriz, né. Uhum. E eu acho que no jogo ele vai fazer uma coisa a mais, tipo, ele deve voltar, alguma coisa assim, Ah, então tô é. ansiosa. Assim, sem dar spoiler nem nada, mas na categorização de termos 5 inimigos e uma só heroína, ela vai atrás de todos, sabe? Tipo, meio que vai ser esse Uau. o arco. É. Esse momento, né, da morte do Joe tem muito, tipo, uma vibe de ser sabe aqueles momentos decisivos, setup? Tipo, 30 anos atrás estávamos lá e aí você matou o Hum. meu pai, tipo, você matou meu pai, prepare-se para morrer, que nem o Inigo Montoya, tipo assim. Então, eles conseguiram dar esse peso, assim, tipo, a tudo que estava acontecendo lá, as pessoas que estavam lá, estava todo mundo meio assim, sabe, meio em silêncio, tipo, desconfortável, Uhum. tipo, real, assim. Aí o Miguel, Tony. Então, todo mundo desconfortável e todo mundo indo contra. Meio que todo mundo topou, mas tava todo mundo Mas meio ninguém fez nada. relutante. É, e assim, a Ellie agora vai matar todo mundo. Ah, mas eu tava relutante. É, mas você tava lá, tá? Eu acho que vai ser meio que essa também a questão. Tipo, eu não queria estar lá, mas eu tenho medo da Abby, mas agora a merda já foi feita, então agora eu tô envolvido. Eu acho que tem um arco legal aí pros amigos da Abby. Tem inclusive aquela atriz lá, né, que você falou que vai estar em Uncharted. Ah, inclusive, primeiro, essa menina aqui, eu esqueci o nome da atriz. Aqui, eu vou pegar aqui rapidinho. Ela. Aqui, Ariella Barrer. Ela fez uma série que eu acho que quase ninguém assistiu, que chama The Runaways, que é uma série da Marvel, na época, antes da Marvel unir de novo televisão e cinema, que é, tipo, adolescentes com poderes e os pais são vilões e eles têm que escapar dos pais, assim. E o poder dela é que ela tinha uma dinossauro. Caramba. Nessa série ela que aplica anestesia na Gina, né? Ela A claramente médica, é a entre aspas. médica. Claramente ela é É, a que fez médica. o Tony Cat, faz o Tony Cat do Joe. Eles são um grupo bem montadinho, inclusive, né? Essa menina aqui, o nome da atriz é Tati Gabriele. Tori. Ela. Mas ela é a protagonista do jogo novo da Naughty Dog. Naughty Dog é a empresa que fez o The Last of Us. O Neil E Druckmann, Uncharted. inclusive, e Uncharted. E o Neil Druckmann, inclusive, tá fazendo o jogo. Ele é diretor do jogo também. Que é um jogo de espaço. É um jogo que ela tem uma nave, meio Guardiões da Galáxia, assim. E é a mesma Hum. menina, olha só, querendo. O Neil Druckmann fazendo aí a escola de direção do James Gunn. Onde você junta seu grupinho e você leva eles pra todos os lugares. É que nem, tipo, a atriz que faz a Ellie no jogo faz a mãe da Ellie no final da primeira temporada. E a atriz que faz a Abby faz a tá na sala do médico, tipo, naquele frame que o médico é morto, assim. Ela tá na sala de cirurgia, como, tipo, easter egg. Ah, é legal. É bem nerdola, mas é legal, né? Não, é É legal. É, muito tipo, é uma legal. homenagem bonita, que nem eu te falei. Tipo, acho que o videogame tem muita dessa coisa do carinho com as pessoas envolvidas, né? Uhum. Bom, agora é a sua vez. Falamos. Agora eu quero saber as suas opiniões sobre os dois primeiros episódios da segunda temporada de The Last of Us. Você curtiu? Você não curtiu? Principalmente comenta esse negócio da apatia aí, porque eu tô me sentindo meio sozinho, tá? Você também ficou meio apático aos dois episódios ou não? Conta aí também pra mim se você é utilitarista ou existencialista. Você concorda com o Joe ou com os vagalumes com a Marlene? Eu, pessoalmente, não concordo com o Joe. Tendo a concordar com o utilitarismo, mas eu não sou a melhor amiga da Ellie, né? Se fosse, tipo, a minha melhor amiga, talvez eu pensasse diferente. Eu, na verdade, só defendo que a Ellie tinha direito de saber, tá ligado? Tipo assim, que nem decisões médicas, as pessoas só precisam saber e decidir sozinhas. Não acho que ninguém tem que tomar decisão por elas, entendeu?
Então o Joey estava errado. Ana Park, onde as pessoas podem te seguir, Ana Park? Cara, eu voltei a usar o Twitter Nossa, e o que Blue Sky. perdição. Nossa, horrível. Mas é que, tipo, o Papa morreu, daí aconteceu muita coisa, daí, É. assim, voltei lá pra fazer umas piadinhas, não necessariamente sobre o Papa morrendo, mas talvez sim. Aí meu arroba lá é @Ana, com 2 N's, A Park, tipo, Ana A Park. Blue Sky Ana Park, com 2 N's, PARK. Instagram, ANNAPARK, 3 underlines. É Tem mais isso. alguma rede? Tem muitas redes, né? Eu acho Threads, que. mesmo com o do Instagram. Eu falo, Threads, eu acho que se a galera chegar no seu Instagram, já chegar no seu Threads tranquilamente. Bom, minhas redes sociais são Norton Domingues em tudo, não é difícil de achar. Então, Twitter, YouTube, Instagram, sei lá, tem mais uma aí, Blue Sky, é tudo Norton Domingues. Não esquece do like e de deixar o coraçãozinho no Spotify. E nos vemos aqui, talvez, tá? Se a galera comentar muito. A gente se vê na semana que vem, comentando o terceiro episódio de The Last of Us. Vamos deixar um talvez aí no ar? Talvez, né? Vamos, Só se a galera comentar muito. Senão a gente passa pro próximo. beleza. Tchau, gente. Falou. Beijos.